Sétimo milagre. Senhor, cura nossas enfermidades do corpo e da alma. Ao ler sobre o milagre que vou comentar, você poderá pensar: o padre está repetindo, já comentou antes sobre o mesmo assunto. Na verdade, embora eventualmente trate da mesma matéria, cada um dos milagres selecionados nesta obra tem uma mensagem específica, uma lição que deve ser aprendida. Então, nenhum deles pode ser considerado similar a outro. Meu objetivo com este, que é o primeiro livro de uma trilogia, é ensinar você a doutrinar o seu olhar para enxergar os sinais do sagrado. Eis a missão primordial desta obra. Então, nada mais justo do que voltar a um aspecto que está na origem da maior parte dos nossos problemas, a fragilidade da condição humana. É daí que decorre a maior parte dos sofrimentos, das inseguranças, bem como a ansiedade que nos aflige. Não há alguém que possa dizer que nunca sentiu a dor e as angústias provocadas por uma situação de doença, senão em si mesmo, em algum familiar ou pessoa próxima. Refiro-me a todo tipo de enfermidades, sejam elas físicas, psíquicas ou espirituais. Nesses momentos em que experimentamos de perto nossas limitações e fraquezas, invariavelmente precisamos de conforto e solidariedade. Nossos doentes nos preocupam e também preocupam Jesus, como relata São Lucas. Ao cair da tarde, depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos e diversas moléstias os traziam a Jesus. Ele, impondo-lhes as mãos, os curava. Lucas 4:40. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1505, ensina: comovido com tantos sofrimentos, Cristo não apenas se deixa tocar pelos doentes, mas assume suas misérias. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Não curou todos os enfermos. Suas curas eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e a morte por sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre si todo o peso do mal e tirou o pecado do mundo. João 1:29. A enfermidade não é mais do que uma consequência do pecado. Por sua paixão e morte na cruz, Cristo deu um novo sentido ao sofrimento, que doravante pode configurar-nos com Ele e unir-nos à sua paixão redentora. Assistir os enfermos é uma obra de misericórdia corporal. Em sua mensagem para o 22º Dia Mundial do Doente, comemorado em 2014, nosso sumo pontífice, Papa Francisco, fez a belíssima exortação: quando nos aproximamos com ternura daqueles que precisam de cura, levamos a esperança e o sorriso de Deus. Interceder pelos doentes é um exemplo nas Sagradas Escrituras e uma preocupação da Igreja, que recebeu a seguinte missão: curai os enfermos. Mateus 10:8. A Igreja recebeu essa missão do Senhor e se esforça para cumpri-la, tanto por meio dos cuidados dispensados aos doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, médico da alma e do corpo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1509. Quanto a nós, todos temos alguém por quem interceder. Quando rogamos pelos doentes, sem menosprezar e desprezar os recursos da medicina, estamos depositando nossa confiança no Deus do impossível, naquele que tudo pode. A intercessão é uma oração de pedido que nos coloca em sintonia com a oração de Jesus. Ele é um único intercessor junto ao Pai, em favor de todos os homens. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2634.
Então, interceder é colocar-se entre Jesus e alguém, rogando pela sua necessidade, como pede São Tiago 4,16. Orai uns pelos outros para serdes curados. Neste milagre, em que Jesus cura a filha de Jairo, vemos como sua misericórdia nos renova e nos faz viver de novo. E novamente, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou, e ele se deteve à beira do mar. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo, e vendo-o, caiu a seus pés, rogou-lhe instintivamente, dizendo: Minha filhinha está morrendo, vem e impõe nela as mãos para que seja salva e viva. Ele o acompanhou, e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ora, outra mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que muito sofrera nas mãos de vários médicos, tendo gasto tudo o que possuía sem nenhum resultado, mas cada vez piorando mais. Ouvira falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou seu manto, porque dizia: Se ao menos tocar suas roupas, serei salva. E logo estancou a hemorragia, e ela sentiu no corpo que estava curada de sua enfermidade. Imediatamente, Jesus, tendo consciência da força que dele saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas roupas? Os discípulos disseram-lhe: Vês a multidão que te comprime e perguntas: Quem me tocou? Jesus olha em torno de si para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe havia sucedido, foi e caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada deste teu mal. Ainda falava, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço, muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, disse: Por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse: Talita cum, o que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então expressamente que ninguém soubesse o que tinham visto, e mandou que dessem de comer à menina. Marcos 5, 21 a 43. Jesus foi abordado por Jairo, chefe da sinagoga local. Aparentemente, um judeu não convertido, que, no entanto, se ajoelhou diante do Senhor. Essa atitude marca um ato de reverência, de reconhecimento da divindade e da soberania de Jesus. É, portanto, um ato de fé. A frase que diz em seguida toca a todos nós: Minha filhinha está nas últimas. Ele, em seu amor de pai, não se conformou em ver sua filha sofrendo e, mesmo correndo risco de perder seu cargo, pediu a Jesus que impusesse as mãos sobre sua filha e a curasse. O nome da filha não é citado, e alguns estudiosos consideram que ela simboliza todo um povo doente. Jairo, por sua vez, como chefe da sinagoga, estaria intercedendo por seu povo. Uma compreensão mais abrangente permite estender a referência a toda pessoa enferma que necessita da misericórdia do Senhor. Mas, independentemente da simbologia, o que se destaca aqui
é justamente a importância da intercessão. Quando uma pessoa está muito doente, com enfermidade de qualquer tipo, muitas vezes ela não consegue rezar. Até mesmo quando se está muito magoado, abalado, a oração parece que trava, não flui, sendo providencial nessa hora contar com a intercessão alheia, o que implica pedir orações pelas nossas intenções. No enfrentamento de minhas provações particulares, por exemplo, sempre peço que rezem por mim, e graças a Deus tenho contado com muitas madrinhas intercessoras. O texto continua narrando que Jesus foi com Jairo e grande multidão o seguira até seu manto foi tocado por uma mulher com fluxo de sangue. Jesus sentiu e se deteve por alguns momentos para avaliar o ocorrido, o que nos faz imaginar a angústia e a ansiedade de Jairo. Sua filha estava quase morta, então qualquer minuto perdido poderia ser decisivo. Contudo, o fato é que durante a execução de um milagre aconteceu outro, pois Jesus curou a mulher. Nesse exato instante, chegou a notícia da morte da menina. Dessa confluência de acontecimentos simultâneos, muito se pode especular. O que teria ocorrido? Jairo fez o pedido a Jesus, ele intercedeu por sua filha, e a resposta não foi imediata. Por outro lado, a mulher que pediu depois dele foi atendida. A situação é bastante ilustrativa para os que passamos em nossa vida. Às vezes rezamos, mas tudo parece piorar. O que era para ser apenas mais um entardecer transforma-se no breu mais escuro. Começamos um processo de intercessão, oração, súplica, mas em vez de tudo melhorar, parece que a tribulação fica ainda maior. O que está errado? Jairo foi provado exatamente dessa maneira, e a resposta de Jesus, que me faz um apaixonado por esse texto, foi: não temas, crê somente. Acredito que esta frase de Jesus vale para todos nós. Em situações desesperadoras, mesmo tendo recorrido ao Senhor, pode acontecer de recebermos más notícias. Contudo, deve prevalecer a certeza de que dele sempre vem o conforto, conforme podemos traduzir como: não se assuste, nem se importe com o que dizem, não tenha medo, basta ter fé. Jesus chamou 3 apóstolos para acompanhá-lo, os mesmos que sempre estavam com ele em momentos especiais, como a transfiguração no Monte Tabor, Lucas 9:28b. Chegando à casa de Jairo, lá encontraram o desespero provocado pela morte e o choro das carpideiras, profissão exercida por mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Naquela época, era costume contratar músicos e mulheres para chorar nessas ocasiões. Jeremias 9, 16, 18. Ao chegar, Jesus questionou o alvoroço. Fez questão de enfatizar que a menina estava apenas dormindo, mas duvidaram e zombaram de suas palavras, demonstrando-se incrédulos. Aqui se encaixa perfeitamente a constatação do salmista. Diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Salmo 53, 2. Não obstante, Jesus prosseguiu com sua missão sem nem mesmo se incomodar com o preceito da contaminação ritual, que prescrevia: quem tocar um cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá ser purificado com a água da purificação no 3º e no 7º dia, e ficará puro. Se não fizer isso, não ficará puro. Quem tocar um cadáver, isto é, o corpo de uma pessoa morta, e não se purificar, profanará a morada de Javé e será excluído de Israel, uma vez que a água da purificação não foi derramada sobre ele. Está impuro, e a impureza continuará com ele. Números 19, de 11 a 13. Conscientemente do que fazia, segurou uma das mãos da menina e ordenou:
em aramaico que se levantasse. Ela atendeu ao pedido e o milagre se verificou. Nós deveríamos ter sempre em nosso pensamento esse milagre de Jesus. Ora, podemos atuar como Jairo, intercedendo por um parente ou um amigo. Ora, a vida nos coloca no lugar da menina, se não enfermos fisicamente, prostrados pelo desânimo, sem forças para lutar. Às vezes, pedimos por um doente e ficamos revoltados se a cura não se dá da forma que almejamos, como quando a pessoa acaba de falecer. Poucos são os que param para refletir e tentar entender. Milagre não é fórmula matemática e se mostra tão complexo quanto a vida. No momento de dor, não conseguimos entender que quaisquer circunstâncias Deus está agindo, o que, cedo ou tarde, perceberemos, se nos permitirmos refletir à luz da fé. Sobre isso, cito o exemplo de um rapaz que rezou muito pedindo a cura do pai. Mas, mesmo assim, o homem morreu. O filho decepcionado questionou a Deus, pois a princípio não atentara para a verdadeira graça recebida. Passado algum tempo, deu-se conta de que, na verdadeira intercessão divina, fora a realização do milagre do perdão. Ele e o irmão, que até então não se falavam, finalmente se reconciliaram. A família ficou curada das mágoas e dos ressentimentos e se uniu para superar a perda. Conforme já citado no capítulo anterior, é próprio da graça de Deus dar sentido à dor e nos fazer conseguir tirar algo bom das tribulações. Por isso, temos de nos esforçar para entender para que os fatos acontecem em nossa vida. Como intercessores, somos responsáveis por apresentar a Jesus nossos doentes e suplicar: Senhor, vai até essa pessoa por quem rezo e toca-a com teu poder, teu amor e tua misericórdia. Alivia da dor e do sofrimento físico e espiritual. Mas também somos chamados a pedir por nós mesmos. Senhor, põe tuas mãos sobre mim. Estou doente, Senhor. Estou quase morrendo. E não é morrendo fisicamente, mas de desgosto, tristeza, desânimo, dificuldade de reagir. Senhor, estou morrendo em minhas forças, na esperança, nas ilusões, na alegria. Toca em mim, Senhor, e me traz de volta à vida plena. Para meditar. Sou uma pessoa de consolo e conforto para os doentes? Por meio da intercessão, tenho colocado na presença de Jesus os doentes do corpo e da alma? Realmente me esforço para compreender os desígnios de Deus, ainda que meus pedidos não sejam atendidos da forma esperada? Salmo 40. Curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco. O Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor e vai lhe transformar a doença em vigor. Eu digo: meu Deus, tende pena de mim. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. O meu inimigo me diz com maldade: quando há de morrer e extinguir-se o seu nome? Se alguém me visita, é com dupla intenção. Recolhe más notícias no meu coração, e apenas saindo, ele corre a espalhá-las. Vaticinam desgraças os meus inimigos. Reunidos, sussurram o mal contra mim. Uma peste incurável caiu sobre ele, e do leito em que jaz nunca mais se erguerá. Até mesmo o amigo em quem me confiava, que comia o meu pão, me calcou sob os pés. Vós, ao menos, Senhor, tende pena de mim. Levantai-me, que eu possa pagar-lhes o mal. Eu, então, saberei que vós sois meu amigo, porque não triunfou sobre mim o inimigo. Vós, porém, me havereis de guardar são e salvo, e me pôr para sempre na vossa presença.
Bendito o Senhor, que é Deus de Israel, desde sempre, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oração. Feliz aquele que cuida do indigente, do fraco. Tu, Senhor, o guardas e o mantém vivo. Senhor, abençoa e santifica todos aqueles que estão nos leitos de dor e também aqueles que cuidam dos doentes. Toca na vida de todos aqueles que têm uma vida extremamente vinculada à enfermidade. Compensa-os, Senhor, com teu amor, com tua ternura, com tua presença. Senhor, toca naqueles que estão desanimados, naqueles que estão abatidos pela enfermidade, naqueles que sofrem. Toca, Senhor, naqueles que não encontram sentido em viver. Mostra, Senhor, a tua força, resgata-os na esperança, pois tu, Senhor, sustentas no leito de dor aqueles que sofrem e afofas a cama dos que os definham. Amém. Conclusão. Muitas são as razões que levam o ser humano a buscar Deus. Há quem o busque pelo amor, enquanto outros o procuram na hora da dor. Não importa a razão, e sim o desejo de encontrar quem na verdade já nos encontrou. O encontro de si representa um milagre, e o milagre pode ser um encontro, mas sobre isso trataremos futuramente em outro livro. No momento, o importante é saber que ele se antecipou e se deixar encontrar, tocar e ser sentido. Afinal, ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Jesus, o pleno amor transbordado em compaixão, manifesta uma atitude permanentemente de acolhimento ao perdoar, ensinar e curar todos os que recorrem a ele. O evangelista Lucas afirma: toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Lucas 6,19. Não se preocupou em identificar as pessoas mencionadas, a que nação ou classe pertenciam, apenas mostrando ser o Messias aberto e disposto a acolher aqueles que assim desejassem. Não se trata aqui de questionar se, caso alguém, em particular, deixou de ser atendido por Jesus ou se, em sua forma humana, conseguiu dar atenção a todos. A questão central é a abertura, a amplitude da redenção oferecida por Jesus Cristo a toda a humanidade. Os milagres tratados neste livro apontam exatamente para esse aspecto. Eles estão ao alcance de todos aqueles que, com fé e de coração sincero, os desejarem. Da mesma forma, entenda-se a missão de continuidade dada por Jesus aos seus discípulos e a nós. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Marcos 16, 15 e 18. Quem não duvidar da continuidade da ação de Jesus Cristo no mundo pela Igreja e pelos sucessores dos apóstolos, os incontáveis casos de graças alcançadas e bênçãos operadas na vida do povo de Deus ao longo da história da Igreja nada mais são do que uma realização de algo que já estava no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que o reconhecimento de um fato como milagre oficial e devocional da Igreja existe uma análise prévia, rigorosa e criteriosa pela qual passaram todos aqueles inúmeros episódios registrados e informados ao público, contribuindo assim para a edificação da fé. Por outro lado,
Também faço questão de ressaltar os eventos que são de foro interno e de caráter pessoal. Estes ocorrem com frequência e deveriam, com seriedade, ser vistos como um carinho de Deus em nossa vida. São pequenas consolações na aridez da vivência da fé, tal como oásis no imenso deserto. Estava no coração e nos planos de Jesus, misericordioso e ressuscitado, o envio de sinais e prodígios que confirmariam a missão neste tempo novo na igreja peregrina. A igreja, sustentada e movida pelo Espírito Santo, é um canteiro fecundo de novos Pentecostes, onde se fazem novas todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Vivemos com muitas incertezas e inúmeros questionamentos, mas nosso alento está garantido no fato de que não estamos sozinhos, pois esta foi a última promessa de Jesus. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Evangelizar é preciso. Sobre o autor. Padre Reginaldo Manzotti é natural de Paraíso do Norte, interior paranaense. Foi ordenado sacerdote aos 25 anos e atualmente é pároco-reitor do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. É fundador da Associação Evangelizar é Preciso, uma obra considerada benfeitora nacional que objetiva a evangelização pelos meios de comunicação. Desde junho de 2012, por meio da parceria Abracei, com a Pastoral da Criança, a associação vem garantindo o atendimento de 10.000 crianças por mês. O padre é autor dos livros 10 respostas que vão mudar sua vida, 20 passos para a paz interior, Mãe de Todos, Maria, e Feridas da Alma. Também dedicou-se ao público infantil, com uma oração por dia e Minha Primeira Bíblia. Recebeu o carinhoso apelido O Padre que Arrasta Multidões, por reunir até mais de 1 milhão de pessoas em suas missas, seguidas de show de evangelização, a exemplo, sua passagem por Fortaleza em outubro de 2013, durante o 6º Evangelizar. Seu site oficial recebe mais de 1 milhão de acessos por mês. www.padrereginaldomanzotti.org.br